Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 31 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Time, sextou na área, grade mais magra, mesmo assim eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Começando na China, 7 da matina, jogo entre Xangai Port e Zhejiang. Time, é o seguinte, jogo do primeiro contra o sétimo colocado. Xangai Port em casa é uma equipe extremamente overgoals e a equipe visitante do Zhejiang também extremamente overgoals. Aqui uma partida para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Vamos lá, probabilidade aí na tela para Xangai Port e Zhejiang. Time, jogo para 2 gols, 90%, probabilidade lá em cima. Gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios, Xangai Port 5 de média, Zhejiang também 5. Final do primeiro tempo, esse jogo 0 a 0, ou vai que o Xangai Port está perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, 1.6, 1.8. Fechou? 11h50, Arábia Saudita, jogo entre Al Hilal e Al Shabab. Vamos lá. O Al Hilal na terceira colocação e o Al Shabab é o 12º colocado. Time, é o seguinte, duas coisas aqui. Primeiro, jogo bom para gols. O Al Hilal é extremamente over e o Al Shabab fora também over gols. Então partida para pelo menos 2, 3 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. E claro, o Al Hilal jogando em casa é favorito para vencer. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Al Hilal e Al Shabab. Jogo para 2 gols, 95%. Gol no primeiro tempo também 95%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, Al Hilal 5.7, Al Shabab 5 de média. Talvez aqui, ó, final do primeiro tempo. Jogo 0 a 0 em alta pressão, um escanteio no final do primeiro tempo, principalmente se o Al Hilal estiver perdendo a partida. Cartões, Al Hilal 1.3, Al Shabab 1.9. 14h30, Alemanha, Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. Duas partidas aqui. Qual que é a tendência da Bundesliga 2? Um campeonato bom para gols. Partida para pelo menos 2 gols, ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, um gol já no primeiro tempo. Fechou? 15 horas na Dinamarca, jogo entre Horsens e Koch. Vamos lá. Primeiro, tabela de classificação. O Horsens, ele vem na 4ª colocação e enfrenta aqui o 10º colocado. Puxando o Race, a equipe visitante do Koch tem um retrospecto muito ruim. 5 jogos, 5 derrotas. Mercado de gols muito forte. O time da casa é uma equipe que oscila e mercado de gols eu gosto. Então assim, para gols, uma partida para pelo menos 2 gols e pensando em resultado, o Horsens é favorito. O problema é que a cotação tá baixa. Talvez aqui ao vivo, o time da casa amassando na pressão e uma cotação maior, aí dá para pensar na vitória do Horsens. Fechou? 16 horas, Holanda, Países Baixos. Jogo entre PSV e Sittard. Vamos lá. PSV, vice-líder, jogando contra o 12º colocado. Se a gente puxar o histórico do confronto, o PSV geralmente ganha e ganha bem. 4-1, 3-1, 2-1, 5-0, 2-0. Então aqui pensando em resultado, vitória do PSV e uma partida para pelo menos 2 gols. O que eu gosto aqui também? Primeiro tempo. PSV na pressão, amassando a equipe visitante, vitória do PSV já no primeiro tempo e gol no primeiro tempo. Para os mais ousados, handicap asiático -1, PSV no primeiro tempo. E se chegar
no final do primeiro tempo, esse jogo tá 0 a 0 ou vai que o PSV tá perdendo, aí é um escanteio no final do primeiro tempo. Fechou? 16 horas, Holandinha. Holandinha é a segunda divisão da Holanda. É um campeonato com características bem parecidas com a Bundesliga 2 que eu falei há pouco. Aqui, ó, 16 horas, 3 partidas. Qual que é a tendência aí desses jogos? Partidas para pelo menos 2 gols, ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. É isso. 16h30, Alemanha, Bundesliga, jogo entre Augsburg e Borussia Dortmund. Vamos lá. O Dortmund vem na 4ª colocação, vai jogar contra o 15º colocado, próximo aqui de zona de rebaixamento. Puxando o race, o Augsburg em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 3, empatou 1, só venceu 1 jogo, e o Dortmund como visitante, 2 vitórias, 2 empates, apenas 1 derrota. Essa derrota foi para o Bayern de Munique, ou seja, uma derrota normal. As duas equipes com forte tendência para gols. Então vamos lá. Pensando em resultado, mesmo jogando fora de casa, Dortmund empate anula, dupla hipótese Dortmund. Acho que o Dortmund não perde. Pensando em gols, um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades aí na tela para Augsburg e Borussia Dortmund. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, também 80%. Escanteios, Augsburg, 5.3 de média. Borussia Dortmund, 4.1. Cartões, Augsburg, 1.5. Dortmund, 2. E vamos lá, prováveis escalações na tela aqui para Augsburg e Borussia Dortmund. Pelo lado do Augsburg, finalização, chute a gol, Komur. E para desarmes, o Jakic. Pelo lado do Dortmund, finalização, chute a gol ou mesmo gol, Guirassy, ADM. Quem também geralmente chuta de fora da área, o Sabitzer. E para desarmes, o Ryerson e também o Sabitzer. Fechou? 17 horas, Espanha, La Liga, jogo entre Getafe e o Girona. Vamos lá. O Getafe, meio de tabela, na 10ª colocação. O Girona é o último colocado. O Girona até o momento, 10 partidas, 1 vitória apenas, empatou 4 e perdeu 5. Uma campanha muito ruim. E o Getafe joga em casa. Então aqui pensando em resultado, talvez uma dupla hipótese Getafe, tá beleza? Com relação a gols, vamos lá. O Getafe em casa, dos 5 últimos jogos, meteu gol em 4 partidas. O Girona, jogando fora, dos 5 últimos jogos, ele sofreu gol em todas as partidas. Então, over meio gol Getafe, eu gosto. Pelo menos um golzinho do time da casa. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Getafe e Girona. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios. Getafe 3.1, Girona 3.9. As duas equipes com baixas médias de escanteio, tá beleza? Cartões. Getafe 2.6, Girona 1.8. Talvez aqui um cartão para cada equipe. 17h15 em Portugal, o jogo do Sporting contra o Alverca. Vamos lá. Sporting, vice-líder, jogando contra o 12º colocado. Time, uma coisa interessante. O Sporting jogou contra o Alverca num jogo de taça, de Copa, e foi 5-1 para o Sporting. Agora é campeonato português. Ou seja, teoricamente, o Sporting vai entrar ainda com mais vontade, tá beleza? Então aqui para resultado não tem muito o que inventar. Vitória do Sporting, o problema é que a cotação é muito baixa. Talvez no primeiro tempo, o Sporting amassando a equipe visitante, vitória do Sporting já no primeiro tempo, um gol já no primeiro tempo, handicap asiático -1 Sporting no primeiro tempo. O que eu gosto aqui também? Escanteios. O Sporting deve começar na pressão. Se não sai o gol, sai o escanteio. Um escanteio de 0 a 10 minutos e também final do primeiro tempo. Vai que o Sporting ainda não abriu o placar, um escanteio no final do primeiro tempo. Tá beleza? Time, um jogador aqui do Sporting para finalização, chute a gol ou mesmo gol, Luiz Soares. Fechou? 19 horas, Campeonato Brasileiro Série B, o Atlético Goianiense recebendo o Paysandu. Atlético Goianiense, 11º colocado, jogando contra o Paysandu, que é o último colocado, lanterninha da competição até o momento. Vamos lá.
O Goianiense em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas, ou seja, meteu gol em todos os jogos. O Paysandu fora, perdeu 3, empatou 1, só venceu uma partida. Pensando aqui em gols, pelo menos um gol do Atlético Goianiense nesse jogo. 19 horas, ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, o Curitiba recebendo o CRB. Curitiba, líder da competição, jogando contra o 8º colocado. Puxando o Race, o Coxa em casa, ganhou 2, empatou 2, só perdeu 1. E o CRB jogando fora, são 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. Pensando aqui em resultado, dupla hipótese Curitiba. Probabilidades aí na tela, porque escanteios pode ser bacana para esse jogo. Probabilidades aí na tela para Curitiba e CRB. Primeiro, gols. Partida para 2 gols, apenas 55%. Menos de 4 gols, 80%. Campeonato Brasileiro Série B, geralmente a tendência é para menos de 4 gols. Escanteios, aqui pode ser bacana. Curitiba, 5,6 e o CRB como visitante, 6,1. Ou seja, temos duas equipes aqui, ó, com altas médias para escanteio. Então, final do primeiro tempo e final do segundo tempo, o jogo em aberto e em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo e também um escanteio no final do segundo tempo. Cartões eu também gosto. Curitiba 2,7, CRB 3,1. Pelo menos um cartão para cada equipe. Time aí, para fechar aqui nossa sexta-feira, mais uma partida do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo entre Ferroviária e Criciúma. Vamos lá, para resultado eu tô fora. Ferroviária em casa, tá complicada a situação, 3 derrotas, 2 empates. E o Criciúma fora, 4 empates, 1 derrota, nenhuma vitória. Tá legal? Para resultado, como eu falei, eu tô fora. Agora, eu sei que o Campeonato Brasileiro da Série B, ele tem uma tendência para menos de 4 gols. Só que a Ferroviária, dos 5 últimos jogos em casa, em 4, a gente tem pelo menos 2 gols e ambas marcam. E o Criciúma, jogando fora, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols e também ambas marcam. Então, pré-live, uma partida aqui para pelo menos 2 gols pode ser interessante. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para esse sextou? Jogo entre PSV e Citardi. Aqui eu vou. Vitória do PSV e uma partida para pelo menos 2 gols. Na Alemanha, Augsburg contra o Dortmund. Dupla hipótese Dortmund e uma partida para pelo menos 2 gols. Tá beleza? Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E como é que ficou o nosso palpitão para esse sextou? Vamos lá. Sporting Alverca, vitória do Sporting já no primeiro tempo. Al Hilal e Al Shabab, 1 gol já no primeiro tempo. Getafe contra o Girona, 1 gol do Getafe na partida. Atlético Goianiense e Paysandu, pelo menos 1 gol do Goianiense na partida. E para fechar, Xangai Port e o Zhejiang, 1 gol já no primeiro tempo. Esse é o palpitão aí para sexta-feira. Time, vamos lá. Antes de finalizar o vídeo, se você ainda não participa do nosso grupo gratuito, vou deixar no primeiro comentário fixado. Muita resenha de futebol e tem muito palpite e dica boa. Chega junto, lá também é a sua casa. Vídeo tá acabando, já deixou o like? Fez aquele comentário? Agora é a hora. Fortalece pra caramba e amanhã, vídeo do sabadão, a gente traz tudo de novo. Análise, melhor palpite, palpitão e tudo que vocês têm direito. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.